solo fértil acabar? Primeiramente, eu gostaria de explicar o do porquê eu escolhi esse tema. Eu escolhi esse tema porque eu sempre fui uma pessoa muito curiosa e eu sempre me perguntei como tudo isso um dia vai acabar. E eu sempre obtive respostas como um dia o sol vai acabar ou um dia o oxigênio vai acabar. Mas eu nunca obtive a resposta um dia o solo fértil vai acabar. E é por isso que hoje eu falarei sobre o solo, porque a nossa vida e o mundo giram em torno dele. Quando eu digo a palavra solo, é muito provável que vocês imaginem minhocas, sujeira e lama. E tudo bem, porque o solo pode ser associado a tudo isso, mas eu duvido que vocês tenham imaginado a palavra vida. Bom, um humano não sobreviveria 50 dias sem ingerir alimento. Nós necessitamos de um conjunto de nutrientes para sobreviver. Esses nutrientes estão presentes nos alimentos, e os alimentos provêm do solo. Logo, a razão para eu estar aqui falando e a razão para vocês estarem aí ouvindo pode ser, sim, considerado o solo. Stephen Hawking disse uma vez, a inteligência é a habilidade de se adaptar às mudanças. E eu digo, nós temos que mudar. Nós temos que mudar porque nós estamos destruindo os nossos solos. Mas afinal, você sabe o que é e o que causa a degradação do solo? Bom, a erosão do solo é basicamente quando um solo fértil se torna infértil e seco por um período de tempo ou para sempre. E a degradação do solo começou muito antes do que eu e vocês. Ela começou há 5.000 anos atrás com a primeira revolução agrícola e com o surgimento do arado, e continuou se agravando durante o feudalismo e durante as guerras mundiais. Com o avanço da tecnologia e com o aumento da população mundial, as técnicas de uma agricultura industrial ficaram cada vez mais e mais populares, e com isso os nossos solos ficaram cada vez mais e mais prejudicados. O grande problema da agricultura industrial é que ela visa o curto prazo. Ou seja, nós teremos uma produção muito grande em um curto período de tempo e depois é muito provável que nós nem usemos mais esse solo. Além disso, visando o lucro e uma maior produção, a agricultura industrial utiliza técnicas como a monocultura e o uso exagerado de defensivos agrícolas, que, por sua vez, acabam destruindo a sinergia dos micro-organismos presentes no solo. Nessa parte, é importante lembrar que em apenas um punhado de solo estão presentes mais micro-organismos do que pessoas que já viveram na Terra. Infelizmente, o Brasil é o país que mais utiliza defensivos agrícolas no mundo, inclusive alguns que já foram proibidos na Europa, como, por exemplo, o glifosato. Mas você já pensou em todos os problemas relacionados com o solo? Não? Então, deixa eu contar alguns para vocês. A primeira grande catástrofe relacionada com o solo foi chamada de The Dust Bowl. Ela aconteceu entre 1930 e 1940 nos Estados Unidos. O The Dust Bowl foi basicamente uma nuvem de poeiras causada pela erosão do solo, que além de devastar milhões de plantações, deixou milhões de fazendeiros desempregados. Um dos maiores medos da primeira potência mundial é que essa catástrofe se repita. Além disso, 40% das nossas chuvas fazem parte do curto ciclo da água, onde é necessário que o solo esteja úmido para que chova. Se o solo está seco, então não irá chover. E se não chover, o solo não ficará úmido, e por assim vai. É um ciclo. Além disso, vários cientistas projetam que, com o aumento da toxicidade do solo, haverá também uma redução no número de insetos. E por mais que vocês sejam como eu, que acham os insetos um pouco repugnantes, eles são essenciais para o nosso ecossistema. Caso haja uma redução no número de insetos, haverá também uma drástica mudança de comportamento da nossa sociedade. Vocês estão preparados para uma nova pandemia mundial? Honestamente, eu tenho que dizer que eu não estou, mas é isso que pode acontecer. Com a expansão da fronteira agrícola, nós acabamos desmatando o habitat de alguns animais selvagens, que podem conter um vírus nunca estudado pelos humanos. Assim, causando uma nova pandemia mundial. E eu acho que ninguém gostaria disso, não é mesmo? Bom, eu não tenho palavras para descrever todos os impactos ambientais relacionados com a erosão do solo. Um deles é que, com o uso exagerado de defensivos agrícolas, nós poluímos os nossos lençóis freáticos, o que é um sério problema. Você gosta de ir ao mercado? Quem não gosta, não é mesmo? Todas aquelas cores e marcas são tão atraentes. Mas, com a redução
da plantação, nós temos também a redução da produção. E com a redução da produção, nós agravamos cada vez mais a pobreza, a desigualdade e a fome. E por último, mas não menos importante, nós temos as mudanças climáticas. Como nós sabemos, as plantas realizam a respiração, ou seja, utilizam o oxigênio e liberam o carbono. Mas elas também realizam a fotossíntese, utilizando o carbono e liberando o oxigênio. Por isso, elas são importantíssimas para um evento chamado sequestro de CO2. E sim, existem algumas tecnologias capazes de realizar esse sequestro, mas as plantas são as protagonistas desse evento. Agora eu falarei uma coisa que pode impactar muitos de vocês. O solo fértil é sim finito. A Terra leva 2.000 anos para produzir apenas 10 centímetros de solo fértil. Em menos de 10 anos nós o gastamos e ele se torna irrecuperável. Cientistas estimam que 24 bilhões de toneladas de solo fértil são perdidos por ano. 24 bilhões é muita coisa. Além disso, estudiosos projetam que em 2050 a superfície agrícola disponível se reduzirá pela metade. Infelizmente, mesmo sabendo de tudo isso, a nossa sociedade ainda cerca as palavras agricultura sustentável com muitos estereótipos. Mas a questão é que se nós não adotarmos técnicas mais sustentáveis, em um futuro muito breve, nós viveremos em um grande deserto alimentar. E é por isso que agora eu apresentarei 2 técnicas de agricultura sustentável. Você gosta de café? Quem não gosta, não é mesmo? Acho que mais de metade da população mundial ama café. E é por ele que agricultores da Guatemala estão lutando. Garantindo uma melhor polinização e um melhor ecossistema, pequenos agricultores da Guatemala garantem uma renda familiar, ou melhor, tentam garantir uma renda familiar e lutam contra a erosão do solo. Outra técnica é a irrigação por gotejamento. Israel criou a irrigação por gotejamento e ela funciona da seguinte maneira. Um aparelho libera uma pequena quantidade de água no solo. Essa quantidade é necessária para que a planta sobreviva. E liberando só essa pequena quantidade, eles evitam que o solo fique encharcado e compacto. E evitando que o solo fique encharcado e compacto, eles evitam qualquer técnica de aeração que pode ser prejudicial. Além disso, lá, 91% da água do esgoto é coletada e tratada, e 75% desses 91% podem ser utilizados para a irrigação. Interessante, não? Bom, mas agora, o que eu, uma pessoa de 15 anos, por exemplo, podemos fazer? Bom, nós não podemos mudar a cabeça de uma grande corporação. Isso não dá, é impossível. Mas somos nós que controlamos a demanda. E se nós controlamos a demanda, nós controlamos também a produção. Felizmente, o ser humano recebeu um imenso poder, que é o poder da escolha. Eu posso escolher comprar de pequenos agricultores e eu posso escolher apoiar a agricultura sustentável. Mas o que eu gostaria de pedir aqui hoje é uma coisa muito menor. Eu gostaria de pedir que sempre que vocês forem ingerir algum alimento, nem que seja apenas um ingrediente desse alimento, vocês lembrem que ele não veio de Marte, do espaço. Ele veio muito provavelmente do solo que nós estamos destruindo. Além disso, eu gostaria de pedir que sempre alguém mostrar essa imagem para vocês, vocês não respondam que é uma imagem simplesmente do solo, ou apenas do solo, porque, em minha opinião, essa não é uma imagem só do solo, essa é uma imagem do solo, uma das razões para estarmos aqui. É importante lembrar que o primeiro passo para mudar o mundo é se importar. E que no grande livro da humanidade, nós não somos nem os heróis, nem os antagonistas, nós somos os autores, e nós escreveremos o que acontecerá amanhã. Mahatma Gandhi disse uma vez, seja a mudança que você quer ver no mundo. Eu escolho mudar, por mim, pelo solo, talvez pelo futuro, mas principalmente pelo presente. Eu escolho mudar porque eu me importo. Qual é a sua escolha? Muito obrigada.